Bom dia, feliz sábado, a paz do Senhor a todos. Vou fazer uma breve meditação aqui no capítulo 10 do Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Que nós vamos fazer uma reflexão a respeito dos desigrejados de hoje em dia, né? Então vamos lá. Não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, nós temos que buscar, né, continuar congregando e incentivar as outras pessoas a fazerem isso. O que acontece hoje em dia? Devido aos escândalos, devido a várias coisas, infelizmente erradas que existem em muitas igrejas, muitas práticas, né, que infelizmente, muitos maus testemunhos. Então aí muitos, né, ficam desacreditados de estarem congregando. Porém, isso é em desobediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que tem que continuar congregando, sim. Isso faz parte de uma vida cristã sadia, de uma vida cristã de crescimento espiritual, porque nós precisamos ter comunhão com Deus e com as outras pessoas. Evidentemente que não será só entre quatro paredes, claro. Isso aí a nossa vida de cristã de adoração a Deus é 24 horas por dia, em todos os nossos momentos das nossas vidas, em todas as situações, em todos os ambientes. Nós precisamos ser cristãos, vivendo uma vida de adoração, porque tudo aquilo que nós praticamos em obediência à palavra de Deus é uma vida de adoração. Não é só um momento ali de louvor na hora que você está na igreja prestando culto. Não, você presta culto diariamente, você pode estar falando com Deus constantemente, você na hora que você faz, você pratica cada palavra de Deus, cada mandamento que está aqui. Você está vivendo uma vida de adoração. A partir do momento que você vence suas tentações, você faz bem o próximo, você ama, você perdoa, você é honesto, você busca viver uma vida de santidade, se afastando, se desviando do mal. Tudo isso é uma vida de adoração. Em todos os momentos das nossas vidas, em cada pensamento, palavra, atitude. Então, claro que ninguém é perfeito, e claro que nós somos humanos, erramos em alguns momentos, mas nós, como cristãos, nós nos arrependemos e buscamos cada dia ser melhor, né? Isso é gradativo, e quanto mais, né, nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais nós vamos ser transformados, né? Como está escrito lá em João capítulo 15, se nós estamos na videira verdadeira que é Jesus, nós vamos ser limpos. Nós somos ramos que vamos ser limpos, né, podados, e vamos dar frutos, cada vez mais nós vamos ser transformados, né, de glória em glória, né, e isto somente realmente Jesus e o Espírito Santo que nos capacita a isso, porque por nós mesmos, pela nossa carne, a gente não vai vencer, a gente não vai fazer o que é certo, a gente não vai fazer a vontade de Deus. Ele mesmo que não vai nos dar essa capacidade de obedecer a Ele, de seguir firme nos propósitos pelos quais Ele nos criou. E ir à igreja, né, estar em comunhão com os irmãos, ter estudo bíblico, cultuar a Deus, adorar a Deus, estar vivendo, servindo a Deus também, dentro da igreja, fora da igreja. Tudo isso vai fazer com que nós estejamos sempre numa comunhão real e verdadeira com Ele. E isso faz parte da prática, porque se a pessoa sozinha, ela achar que ela pode ser cristã sozinha, não vai conseguir. Não adianta que não consegue, a pessoa vai se enfraquecer, vai, desanimar. Quanto mais você busca as coisas espirituais, quanto mais você está próximo de tudo aquilo que envolve as coisas de Deus, mais você vai se sentir fortalecido, mais você vai querer. É um hábito, né? Quanto mais aquilo que você vai fazendo de bom, tanto por ruim também, quanto mais você vai fazendo coisas ruins, mais você vai querer fazer as coisas ruins, porque a mente, o corpo vai acostumando com aquilo. E a mesma coisa é as coisas de Deus. Quanto mais você se habituar a buscar as coisas de Deus, fazer o que é certo, fazer o que Ele manda, mais você vai desejar, mais você vai... Porque isso nos faz bem, isso nos transforma. Isso, né, é a real felicidade, né? Lá nas bem-aventuranças, Jesus disse, bem-aventurados. Quantas características ele disse de bem-aventurado? Bem-aventurados são aqueles que são felizes, mais do que felizes, porque é para isso que nós somos criados, para adorarmos a Deus, né, para vivermos em comunhão, em viver o propósito, a vontade dele.
E a respeito dessa questão de escândalos, né? Aqui no capítulo 17 de Lucas, ele nos diz sobre os escândalos. E disse aos discípulos: é impossível que não venham estes escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor for que pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Ou seja, os escândalos é bíblico que aconteceria. Né? Nós vivemos num mundo imperfeito, né? Todo mundo aqui é pecador, né? Todo mundo erra. Tem pessoas que nasceram na igreja, mesmo assim, às vezes vai se desviar, vai cometer um erro. Tem aqueles que não nasceram no lar cristão, que depois se converteram diante de várias circunstâncias. Então, todo mundo pode ter errado antes, e durante esse trajeto as pessoas também podem errar. Só que a diferença do cristão genuíno, aquele que nasceu de novo, é que ele não vai permanecer no erro. Ele pode até errar, mas ele vai pedir perdão, vai voltar. Né? Ele, cada dia mais ele vai mudando, vai se transformando. Existe aqueles casos de pessoas que às vezes se desviaram anos, mas em algum momento volta para os caminhos de Cristo. Porque se a pessoa, né, foi alcançar, ou a pessoa, às vezes a pessoa afasta, porque ela ainda não tem uma experiência de verdade com Deus, ainda não houve verdadeira conversão, só houve como se diz, só houve uma experiência de religiosidade, né? Porque às vezes tem pessoas que é só uma emoção, né? Então aí a pessoa não está firme na rocha ainda. Aí às vezes a pessoa não teve uma experiência de verdade, aí vem as lutas, vem as dificuldades, a pessoa se afasta. E há aqueles que não, que às vezes também, por alguma circunstância, às vezes ela afasta, mas depois vai voltar. E tem que entender, né? Porque a pessoa, a partir do momento que a pessoa se converte, ela vai ter uma nova vida. Ela não tem mais aquela vida, só apenas vida carnal daqui da terra. Ela tem uma vida espiritual, né? Vai enfrentar as lutas, as batalhas espirituais. Como a Bíblia diz, o diabo anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele vai atormentar a vida do cristão para até Jesus voltar, né? Ou até ser o último dia aqui na Terra. Enfim, ele vai, todo momento, né, atormentar a vida das pessoas. Vai usar pessoas para atormentar, enfim. Ele vai criar várias situações para querer desviar o cristão, fazer desanimar, né? Mas só que a Bíblia diz, nós já somos mais que vencedores, que Jesus já venceu tudo na cruz, já está consumado. Ou seja, nós temos que crer, praticar isso aqui para cada dia. Fácil não é, né? A gente falar, não é fácil. É uma batalha todos os dias. Nós temos a batalha física, temos a batalha emocional, temos a batalha espiritual, todos os dias das nossas vidas. E nós conseguimos vencer através da nossa fé em Cristo, né? Através das nossas práticas diárias dessa palavra, porque ela é verdadeira, ela se cumpre, né? Nós temos que buscar cumpri-las todos os dias, buscar ter o conhecimento, né, dessa palavra e colocar em prática. E a partir daí nós vamos, né, cada dia sendo moldados, transformados e vivendo os propósitos que Deus nos criou. Ou seja, essa questão de desigrejados é uma prática, entendeu, que não tem fundamento bíblico nenhum. Tudo bem, tem essas coisas erradas, tem os falsos profetas, tem os escândalos, tem o amor ao dinheiro, amor à política, amor a cargos dentro de igreja, tem, como se diz, o narcisismo, tem os abusos religiosos, tem as doutrinas erradas, os ensinos errados. Tudo isso, essas coisas erradas, né, essas coisas falsas, esses falsos ensinos, esses falsos ensinamentos que colocam na mente da pessoa, querem manipular as pessoas, a pessoa, ela se liberta aprendendo isso aqui, ó, buscando através do Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, ouve bons pregadores verdadeiros, aqueles que ensinam a verdade da palavra de Deus de fato, busca ouvir a estes pregadores que têm mais experiência, que conhecem mais profundamente a palavra de Deus, busque neles, busque na palavra de Deus, busque através do Espírito Santo, e ele vai direcionar uma boa igreja para se estar congregando, né? Analise dentro da Bíblia porque assim, todas as igrejas não todas, né, mas boa parte delas, a maioria, vai ensinar a verdade da palavra de Deus, mas nem sempre todo mundo vai estar cumprindo. Então tem o joio e o trigo dentro das igrejas. Então analise, você não tem que se comparar à vida de ninguém e não tem que ficar olhando a vida de ninguém. Olhe para si mesmo, olhe para Jesus e procure praticar, entendeu? E ajudar as outras pessoas, orar pelas outras pessoas, não ficar olhando os defeitos, criticando uns aos outros, não, a gente tem que amar, respeitar uns aos outros, viver em comunhão, né? E não ficar olhando para os defeitos, olha para as coisas boas que existe dentro do evangelho, quantas pessoas se sendo transformadas, quantas pessoas se convertendo, né? E aqui no Brasil, aqui no Brasil as pessoas podem adorar
tranquilamente. Em outros países aí, essas pessoas são, né, perseguidas. Então, Deus abençoe todos que possam, né, ter essa reflexão e praticar em suas vidas.